Olá, queridas! Bem-vindas ao nosso canal Universo da Mulher. Hoje nós vamos falar de CNV, Comunicação Não Violenta. Este tema fascinante que pode nos proporcionar grandes curas em nossas relações. Fiquem comigo que eu já retorno. Você já ouviu falar de CNV? CNV é a sigla para Comunicação Não Violenta e é uma prática, um conjunto de ideias, um processo de comunicação com entendimento mútuo para melhorar a qualidade das nossas relações, através de conexões mais profundas que revelam a nossa natureza íntima. A CNV surgiu nos Estados Unidos, criada por um doutor em psicologia chamado Marshall Rosenberg, que sofreu bullying em sua infância e viveu numa sociedade bastante violenta na época da segregação racial. E ao crescer decidiu estudar psicologia para entender o ser humano enquanto se perguntava o que poderia estimular a violência em certos indivíduos e o que faria outros se manterem em estado compassivo mesmo em situações desafiadoras ou difíceis. Então, ao longo dos anos de pesquisa, ele criou esta técnica, a qual chamou CNV, Comunicação Não Violenta. Isto se deu no início dos anos 60, quando os Estados Unidos estavam principiando a abandonar a segregação racial em algumas escolas e universidades, e Marshall Rosenberg ensinava as técnicas da CNV, nesta época, nestas instituições. Em 2003, Marshall Rosenberg veio ao Brasil para realizar uma conferência sobre guerras urbanas, devido à experiência que tinha por ter vivido em alguns lugares, auxiliando a minimizar estes conflitos com a comunicação não violenta como uma forma de resolver conflitos e violências urbanas e coletivas. Por isso, aqui no Brasil, há vários projetos coletivos e também individuais relacionados à comunicação não violenta. A CNV propicia relações muito mais eficazes e empáticas, onde conseguimos empatizar e entender as necessidades do outro, focando no motivo pelo qual a pessoa agiu de determinada maneira. A comunicação não violenta é, portanto, um processo de entendimento que passa por algumas importantes etapas a serem observadas e praticadas, para que se possa conquistar uma forma mais equilibrada nas relações, sejam elas com familiares, com amigos ou nos ambientes de trabalho ou escolar, sempre olhando para o que há de bom no outro e não para o que há de ruim. E os passos da comunicação não violenta são a observação no lugar do julgamento, os sentimentos diferenciando os sentimentos de não sentimentos, a empatia como a capacidade de se compreender as necessidades do outro e o saber fazer pedidos. São estas as 4 etapas da CNV. Nós, seres humanos, somos naturalmente violentos. E diferente dos animais, nós temos a consciência, e essa capacidade de consciência nos proporciona a transcender essa natureza para que sejamos melhores. Estudos da neurociência nos comprovam que nós já nascemos julgando, e nós só chegamos até este ponto em que estamos na vida porque nós selecionamos os fatos vividos através do julgamento. E isto nos proporcionou a sobrevivência, caso contrário, não teríamos conseguido. Então, o julgamento nos é inato. Mas na sociedade em que vivemos, esse julgamento tomou proporções exageradas e passamos a julgar no automático, sem parar para observar. E tanto o julgamento como a observação dependem da percepção de cada um e da experiência de cada pessoa. E cada pessoa tem uma experiência única, e essa experiência vai influenciar a sua forma de observação do mundo. Por isso,
Numa mesma situação vivida por duas pessoas, uma vai observar a questão de uma maneira e a outra de outra maneira, chegando a conclusões diferentes, dependendo sempre do contexto de cada um. E sob a perspectiva individual de cada ser humano, são poucas as condições de entender de fato o que está ocorrendo com o outro. Então, o primeiro passo é que é necessário que se aprenda a identificar o nosso julgamento automático, tentando enfatizar a observação, procurando utilizar a nossa capacidade de identificação de nossos julgamentos automáticos que acabam sendo errôneos, o que de fato é muito difícil, mas é possível. E requer boa vontade, autocontrole e trabalho interno incessante. O segundo passo é identificar os sentimentos e os não sentimentos, entendendo a diferenciação de uns e de outros, ou seja, é respirar fundo, olhar para dentro e perceber o que de fato está acontecendo. É ira? É irritação? É tristeza? É sentimento de incapacidade? E neste momento do parar para identificar os sentimentos, nós nos conectamos com as sensações físicas, como por exemplo, um calor intenso, uma aceleração na respiração ou no coração, tremores, um frio na barriga, aperto no peito. E essas pistas que o corpo dá são chamadas na neurociência de emoções, e elas são inatas e fisiológicas. E essas emoções geram sentimentos, sendo que muitas vezes a própria emoção é o sentimento ao qual se nomeia de várias formas, como tristeza, alegria, angústia, paz, irritação, tranquilidade, enfim. Então a condição fisiológica gerada é a emoção e o sentimento é a interpretação desta emoção. E nessa percepção, nessa clareza do que se esteja sentindo, dos reais sentimentos que estão presentes em nós no momento, é quando se tem maiores condições de compreender o que está nos motivando na situação e quais são as reais necessidades que estão por trás daquele comportamento. E aí entra o terceiro passo, que são as necessidades, que é aquilo que há de bom e que na verdade pulsa dentro de nós e que faz com que nos comportemos da forma com a qual estamos nos comportando. Marshall Rosenberg diz que os nossos conflitos estão no campo das nossas estratégias e que o campo das necessidades é onde nós nos encontramos. E é aí que todos nós somos iguais, pois todos temos as nossas necessidades. E quando olhamos para o outro, desenvolvendo nossa capacidade de empatia e compreensão, faz com que entendamos o que de fato ele quer. E a capacidade de empatia também é inata no ser humano, mas requer prática, e quanto mais nós empatizamos com a necessidade do outro, mais temos a capacidade de compreender também os motivos pelos quais ele age de determinada maneira e o que de fato ele deseja. E quando observamos sem julgar no primeiro passo, nos empoderamos dos nossos sentimentos e não nos confundimos com o outro, considerando também os seus sentimentos no segundo passo. E em tendo compreendido as nossas reais necessidades, considerando as necessidades do outro no terceiro passo, passamos ao quarto passo, que é o pedido. E o pedido é um tanto difícil, porque ele precisa ser específico. E aí tem de entrar a nossa clareza de informações sem generalizar, porque nós, seres humanos, temos a tendência de generalizar, sendo muito mais fácil, em momentos acalorados, nós dizermos "isso sempre aconteceu", do que "na última semana isso vem acontecendo". É muito mais fácil dizer "você é burro",
do que dizer você precisa estudar mais. E por aí vai. Então, quando estamos expressando o nosso pedido, é importante que se una os nossos sentimentos com as nossas necessidades, de forma consciente e clara, para que o outro entenda o que de fato queremos, procurando considerar o que o outro está sentindo e tentando comunicar sobre suas necessidades. E isto não é fácil, requer prática, diálogo, compreensão e treino, sem desistência, compreende? Então a CNV, a comunicação não violenta, é um processo prático onde se encontra uma melhor forma de olhar para o outro e para as suas necessidades, sempre considerando o que há de bom nele e não de ruim, trocando relações de desconfiança, poder sobre, dependência, peso, por relações mais autônomas, construídas sob confiança, poder de e não sobre, independência e leveza, aprendendo com a CNV a sermos mais sinceros com nós mesmos, sem agressividade para com o outro. E desta maneira, nós teremos comunicações mais profundas, com conexões mais intensas, revelando também, de forma mais clara, a nossa natureza íntima. Então, a CNV nos oferta novos caminhos para o pensamento, para que de maneira mais nítida possamos observar com clareza os nossos sentimentos e o do outro, compreendendo as necessidades por trás das atitudes de ambos. E há pontos que eu creio que sejam chaves para o sucesso. Assim, é importante que se compreenda que as necessidades são humanas e universais, porque todos necessitamos de proteção, segurança, amor, intimidade, aprendizagem, cooperação social, compreensão, atenção. Temos direitos, mas também temos deveres. E ao entrar em contato com as nossas necessidades, nós nos conectamos com todas as outras pessoas e passamos a verificar que universalmente todos temos as mesmas necessidades e que não se trata só de nós mesmos, mas também dos outros, e que todas as ações de todos visam em atender essas necessidades. E quando essas necessidades são atendidas, elas geram sentimentos prazerosos, mas se não atendidas, geram sentimentos desagradáveis. E ao invés de pensarmos no que há de errado com o outro por agir de um modo que não gostamos, podemos fazer um caminho inverso, pensando qual a necessidade importante que nós também temos, que a outra pessoa está tentando atender com a atitude que está manifestando, e qual a nossa necessidade não está sendo atendida pela pessoa. E se considerarmos qual o tipo de pensamento irá favorecer um diálogo numa proposta diferente de agir, se é aquele que julgamos o outro, ou se é aquele que, a partir das nossas necessidades, entendemos as dele. É óbvio que concordaremos que a segunda opção é a melhor. E então paramos de apontar erros e desejar punir, e passamos a considerar que, como nós desejamos nossas necessidades atendidas, o outro também deseja as suas. E ao invés de confronto, é melhor o diálogo empático, claro e consciente, estimulando a cooperação de ambas as partes, sem conflitos. Então a CNV, Comunicação Não Violenta, nos oferece novas rotas que nos estimulam a nos conectarmos para com a compaixão e a autocompaixão, para com a realidade do outro e para com a nossa realidade do que de fato estejamos vivenciando, o que há por detrás do véu, o que há por detrás de fato e de verdade, ou seja, o que nós e o outro estamos sentindo e necessitando num dado momento.
o que nos estimula a vivermos de forma mais compassiva, gentil, compreensiva, leve, fazendo isto através da conexão com as necessidades reais, aprendendo a utilizar com compassividade uma linguagem que expresse claramente o que nós observamos que a outra pessoa está fazendo, considerando os seus comportamentos positivos ao invés dos negativos. Como nos sentimos em relação ao modo como isto afeta as nossas necessidades e como o outro se sente em relação a como isto afeta as suas necessidades, fazendo um pedido específico e claro como nós gostaríamos que nossas necessidades sejam atendidas, oportunizando que o outro também coloque clara e especificamente a forma como gostaria que as suas necessidades sejam atendidas. Agindo assim, criamos condições de compaixão e satisfação no doar. Lembrando fundamentalmente que a comunicação não violenta, a CNV, não é uma ferramenta de persuasão nem de dominação. A CNV não deve ser usada para que as pessoas façam de forma manipulativa aquilo que gostaríamos que elas fizessem, e sim, ela deve ser utilizada para criarmos relações que tenham conexões de qualidade, onde consideramos, através de nós mesmos, a natureza íntima das pessoas e o que é comum a todos nós, procurando com isto encontrar uma solução que atenda de modo mais pleno às necessidades dos envolvidos, às necessidades de todos. E etimologicamente, a palavra necessidade significa aquilo que precisa ser suprido, que é imprescindível, aquilo que é conveniente, essencial, aquilo que não cessa. E se não cessa, significa que durante toda a nossa vida, nós nos guiamos em torno de nossas necessidades. Então, quando suprimos uma, o que acontece? Aparece outra necessidade. E suprimos esta, surge outra. Cuidamos daquela, surge outra. E resolvemos aquela, e surge outra, e mais outra, e mais outra. Exemplificando, ao final de um dia de trabalho, você está cansada, suada, com fome e querendo muito ir para casa relaxar. E aí você nem sabe o que resolver primeiro, mas aí começa a identificação e você vai para casa e resolveu essa necessidade. Chegando em casa, a fome é muito grande, então você come e aí resolveu essa necessidade. Surge a outra necessidade. Então você toma um banho para relaxar e tirar o suor do dia. Certo, resolveu essa necessidade, mas aí tem mais uma. Imediatamente você está cansada e vai dormir. Percebe? E esses são exemplos de necessidades básicas que ficam fáceis de resolver. Mas há outras necessidades da vida que não são tão fáceis de serem solucionadas porque há uma complexidade nas questões relacionadas a sentimentos. Vamos usar um exemplo. Você tem uma necessidade de que a pessoa que você ama chegue logo em casa, porque você quer jantar com o seu amor. E a pessoa chega tarde, lhe causando um desconforto por chegar a tal hora. E você não tem clareza da sua necessidade, porque está aborrecida, muito chateada e talvez se sentindo rejeitada, achando que a pessoa não te vê, não te escuta. E aí você vai gerando queixas e criando uma história em cima disto, que pode ser: essa criatura não me dá a mínima. Olha só o que vai se gerando de um fato concreto a ser observado, que é: a pessoa chegou tarde. De uma necessidade sua, que é: gostaria de jantar com meu amor. Você cria uma história que se torna:
essa pessoa não dá a mínima para mim. E pior, você acredita nessa história e começa a reagir a esta história. Então, no campo das relações, a pessoa e você começam a conversar. E entre você e a pessoa, existe um muro da história criada pelas suas queixas. Então, quando a pessoa se aproxima de você e vem falar com você, existe um filtro entre vocês criado por suas queixas, que é: essa criatura não dá a mínima para mim. Não se interessa nem um pouquinho para o que é importante para mim. E aí, você responde a isso, e não a pessoa. E você também não enxerga as necessidades da pessoa. E isto acaba virando um conflito, uma briga, um desfecho dramático, uma discussão, um bate-porta ou um silêncio. Você ignora a pessoa, não fala com ela e às vezes até pode haver uma ruptura desnecessária. E tudo por quê? Porque você não deu a oportunidade para o outro se explicar, não soube identificar os seus sentimentos, não soube ver as necessidades suas e do outro e não soube comunicar o que de fato queria. Então a CNV, Comunicação Não Violenta, vai te propiciar uma outra maneira de agir, ou seja, passo 1, sem julgar, você observa o fato, que é: a pessoa chegou tarde, e deixa ela falar o porquê. Passo 2, você identifica seus sentimentos, que são: você ficou chateada, irritada e desconfortável por isso. E é importante você considerar o que a pessoa sentiu de perceber você assim. Passo 3. Então você identifica que a sua real necessidade era: gostaria de jantar com o meu amor. E a necessidade da pessoa ao chegar atrasada em casa era ser recebida com calma e tendo tempo de lhe falar o que houve, porque talvez ela também quisesse chegar mais cedo para vocês conversarem e jantarem juntos, mas não conseguiu. E o passo 4, ao invés de criar uma história e acreditar na mesma, sem nem mesmo deixar o outro se manifestar, você recebe a pessoa e claramente se comunica com ela, deixando ela falar e lhe fazendo o seu pedido, que é: eu gostaria que, na medida do possível, você me avisasse que ia chegar tarde, ou evitasse se atrasar se estiver ao seu alcance. Então, ao invés de conflito, briga, silêncio ou desentendimento, vão ser geradas condições de compreensão, diálogo, empatia e compassividade mútua. Percebe que grande diferença? E este foi só um exemplo, mas isto pode se dar em inúmeras situações em nossas relações, sejam elas no trabalho, na família, com os nossos amados ou com os nossos amigos. Então, essas técnicas de boa convivência são milenares, e desde que o mundo é mundo, as pessoas compreensivas, empáticas e compassivas as utilizam. Mas Marshall Rosenberg as reuniu efetivamente nesses 4 passos da comunicação não violenta para que tenhamos a oportunidade de entendê-los e praticá-los. É fácil? Não, mas é possível. Basta praticar, se abrir, se esforçar, se conscientizar. Então eu te convido a ouvir esse material diversas vezes, até assimilar e a se comprometer com esse maravilhoso processo dessa ferramenta terapêutica fantástica que é a CNV, a Comunicação Não Violenta. E eu gostaria de saber o que você aprendeu ou o que você achou deste material que eu te trouxe. Por isso,
Conta para mim aí nos comentários, que vai ser um prazer e uma honra receber as tuas considerações. Use a CNV na tua vida. Relembre os 4 passos que são: 1. Observação sem julgamentos, valorizando o positivo e não o negativo no outro. 2. Entender os seus sentimentos e os sentimentos do outro. 3. Saber as reais necessidades suas e do outro. E 4. Expressar o seu pedido com clareza, deixando o outro expressar também o seu pedido. A CNV, Comunicação Não Violenta, vai te propiciar relações sadias, compassivas e de qualidade. Por hoje me despeço, deixando um grande beijo nos seus corações. E até o nosso próximo vídeo.